Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciamos agora a quarta aula da disciplina de História da América, quarta e última aula da nossa disciplina. Sejam todos muito bem-vindos, convido-os também a verem as aulas da disciplina do ano passado, de 2019, e também a aula conceitual referente a esta temática, que seria a unidade 5 do capítulo do livro de História da América de vocês, que vocês têm em mãos, ok? Bom, para essa aula eu trouxe uma temática, na verdade, que seria um recorte referente ali à última unidade do livro, tendo em vista que a última unidade do livro nós trabalhamos especificamente sobre a questão do século XX e finalzinho do século XX, XXI também, abarcando essa transição do século XX para o XXI. Mas especificamente nós vamos trabalhar com uma temática diferenciada e também pensando nos estágios, né? Pensando em aplicar isso na sala de aula, numa aula de um conteúdo que se refere à história da América, ok? Então, vocês podem usar como um planejamento de uma aula, enfim, como queira, caso, né, a turma esteja nesse conteúdo a qual vou mencionar, ok? Bom, gente, então, como eu estava dizendo, o tema da nossa aula de hoje está relacionado à questão da política da boa vizinhança. Só que não é só analisar conceitualmente a política da boa vizinhança. Basicamente, nós vamos pegar um curta-metragem, né, um desenho animado, produzido pelos estúdios Walt Disney, em 1942, para analisar todo esse contexto dos Estados Unidos em relação à América Latina, ok? Então, vocês podem ver e visualizar nesse slide inicial da aula, né, o título da nossa aula, América no século XX, a política da boa vizinhança no curta-metragem Saludo aos Amigos. Saludo aos Amigos é um documentário, mistura uma espécie de documentário com desenho animado, e nós vamos analisar pontualmente cada item específico desta produção, mas é um curta-metragem que o título original é Saludo aos Amigos, está em espanhol, tendo em vista que grande parte dos países da América Latina falam espanhol, e traduzindo para o português seria Alô Amigos. Vocês podem visualizar que nós temos 3 capas deste curta-metragem exibidos nesse slide. As 2 primeiras em espanhol e a última, Alô Amigos, em português, ok? Já vamos adentrar nesse assunto, mas antes nós temos que apenas reprisar o que foi visto na última aula, né? Eu já discuti com vocês na live, várias participações nós tivemos da aula passada. E o que é interessante notar? Na aula passada, nós analisamos basicamente o momento posterior às independências na América de colonização espanhola. Esse momento ele estava formado basicamente em 2 outros momentos, em dois outros períodos, né? Logo após os processos de independência, que grosso modo teriam finalizado em 1825, nós vamos ter no primeiro momento o período que se convencionou chamar de formação dos Estados Nacionais, que vai ali de 1825 a 1860, e isso grosso modo. Posterior a este momento de formação dos Estados Nacionais, nós vamos ter o período de consolidação dos Estados Nacionais, que vai ali de 1860 a 1890. Né? Então, basicamente, ali o restante do século XIX sendo trabalhado na nossa última aula. Tá? Então, a formação dos Estados Nacionais, momento em que se vai tentar organizar as fronteiras, a questão tributária, né? É todo um caos instalado ali, e vai tentar organizar aquele caos. No período de consolidação dos Estados Nacionais, nós já vamos ter uma situação um pouco mais confortável, e principalmente com a questão da América se adequando a um cenário maior do capitalismo mundial enquanto fornecedora de gêneros alimentícios e matéria-prima e consumidora de produtos industrializados. Então, basicamente, foi isso que nós analisamos na última aula. Indo então para a nossa aula de hoje, né? Nossa aula referente à última aula da disciplina de História da América. Quais são os objetivos dessa nossa aula? Primeiro, analisar a influência estadunidense sobre os países da América Latina segundo o modelo que ficou conhecido como política da boa vizinhança. Então, nós vamos ver de que forma a política da boa vizinhança ela atuou em relação à América Latina e como que isso acabou abarcando o entretenimento,
sobretudo a indústria do cinema. Relacionar a política da boa vizinhança com o curta-metragem Saluda os Amigos. Né? Então, de que forma essa política estadunidense, que está ali atrelada a uma questão muito próxima à doutrina Monroe, como nós veremos, ela vai, de certa forma, ser trabalhada nesse curta-metragem Saluda os Amigos. Terceiro objetivo, avaliar como o professor pode utilizar o desenho animado de forma contextualizada na sala de aula. E é importante que se diga, assim como qualquer outra produção, né, o desenho animado, no caso, é uma produção do Walt Disney que nós estamos abordando nessa aula, ele vai ter as suas intenções, ele vai ter os seus objetivos, ele não vai estar isento de parcialidade. Muito pelo contrário, ele vai ter um lado, ele vai tentar mostrar o seu ponto de vista. E isso que é interessante o professor abordar na sala de aula, porque muitas vezes o que nós vemos na realidade, professores levam desenhos, levam filmes e não contextualizam, né? E o que tem que ser feito é justamente esse trabalho de contextualização. E até para que o aluno compreenda que o desenho animado, qualquer outra produção, faz parte de uma indústria cinematográfica que tem os seus interesses, tem, sobretudo, os seus anseios mercadológicos. Então, isso é muito importante do professor problematizar em sala de aula. E é claro, né, essa temática da política da boa vizinhança, ela está ali inclusa nas habilidades da BNCC. Essa questão da América do século XX, ela está também inclusa dentro dessas habilidades da BNCC. Né? Quais habilidades nós encontramos que podem ser encaixadas essa temática proposta nessa aula? Primeira habilidade, o período varguista e suas contradições, tendo em vista que a política da boa vizinhança ela ocorre no momento em que no Brasil quem estava governando era Getúlio Vargas, no regime do Estado Novo, certo? Então, daí a questão do período varguista dentro dessa habilidade. Segundo, caracterizar e compreender os ciclos da história até 1954. E terceiro, entender a linha do tempo da história republicana, diferenciando fases distintas e conhecendo as mudanças sociais, políticas e econômicas pelas quais o país passou nesse período. Então vejam vocês, são temas relacionados à história do Brasil, certo? Porque a BNCC, né, é um documento do Brasil, mas que acaba englobando essa questão da política da boa vizinhança de alguma forma, ok? Vamos lá, seguindo então. Falando conceitualmente, o que seria a política da boa vizinhança? Nós temos que entender que a política da boa vizinhança ela vai se desenvolver no período entre guerras, né? O período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, certo? E quando que ela se desenvolve? Quando Franklin Delano Roosevelt, né, ele permanece no poder nos Estados Unidos enquanto presidente de 1933 a 1945, ele anuncia já em 1933, primeiro ano do seu governo, já que ele conseguiu se manter no poder por 4 mandatos consecutivos, mas logo no primeiro ano do seu mandato, ele faz um discurso de posse, na qual ele demonstra essa questão da política de boa vizinhança. A política de boa vizinhança ela é muito parecida com a doutrina Monroe, que nós estudamos na aula passada, inclusive, né? Política da boa vizinhança, em linhas gerais, em regra geral, ela compreende a noção de que os Estados Unidos se comprometiam em não mais intervir militarmente nos países latino-americanos. Então, aquela ideia de que nenhuma outra nação estrangeira pudesse também intervir na América e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos não iriam intervir militarmente em nenhum dos países latino-americanos e procurar manter relações amistosas, relações de amizades com esses países latino-americanos. Então, essa era, em regra geral, a síntese da política da boa vizinhança, ok? Nós temos que entender que, dentro desse contexto, os Estados Unidos vai organizar todo um setor voltado para essa aproximação dos estadunidenses com a América Latina. Inclusive, né, firma-se uma parceria com a indústria cinematográfica dos Estados Unidos, né? Vai se criar todo um setor dentro da divisão de informações dos Estados Unidos. Inclusive, um desses setores vai ser o escritório, né, Office of the Coordination
of Inter-American Affairs, que traduzindo significaria mais ou menos Escritório de Coordenação de Relações de Assuntos Interamericanos, né? Então, esse Escritório de Coordenação de Assuntos Interamericanos, ele vai organizar toda essa questão cinematográfica para retratar a América Latina. Inclusive, o Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, ele vai sugerir, né, aos coordenadores ali, aos representantes desse escritório de coordenação de assuntos interamericanos, ele vai sugerir a inclusão dos estúdios Walt Disney para a produção cinematográfica, visando a aproximação dos Estados Unidos com esses países latino-americanos, né? E aí é que nós vamos ter, basicamente, quem? A produção do curta-metragem Saludo Amigos. Tem 40 e poucos minutos esse curta-metragem. Ele é uma produção, como eu disse, de 1942. Nós temos que entender que 1942 era o contexto em que a Europa estava em guerra nesse momento. O Brasil estava vivenciando a ditadura do Estado Novo com Getúlio Vargas. Então, nós temos que compreender esses contextos distintos, né? Era um período bélico, portanto. E os Estados Unidos resolveu estabelecer essa política de boa vizinhança, mobilizando todo o país para aproximação com os países latino-americanos. Então, essa era a ideia, né? É claro que vão se firmar parcerias com outros membros, outros estúdios da indústria cinematográfica, mas aqui em específico nós estamos analisando a questão do Walt Disney, né? Então, como que o Walt Disney se insere dentro desse contexto? Para o Walt Disney, na verdade, essa proposta ela foi muito oportuna naquele momento, naquele período. Por quê? Para os estúdios Walt Disney, era uma espécie de alimentar o mercado e compensar pela perda do consumo ocorrido na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o Walt Disney, de certa forma, ele estava sofrendo uma crise. Os estúdios Walt Disney estavam sofrendo uma crise financeira em razão de todo aquele momento que estava acontecendo, da guerra, enfim, né? As pessoas estavam muito mais preocupadas em preservar a vida do que em consumir produtos cinematográficos, obviamente, sobretudo na Europa. Então, dali instalou-se uma crise financeira dentro dos estúdios Walt Disney. Além disso, o próprio Walt Disney, né, que era aí o dono, ali, o representante maior desses estúdios, ele acabaram surgindo alguns boatos de que ele estaria afinado com o nazismo, que ele tinha práticas nazistas, algumas coisas assim, né? Então, essa questão da associação de Walt Disney com o nazismo acabou, vamos dizer assim, minando muito o poder do Walt Disney dentro dos Estados Unidos, né? Então, a sua imagem acabou arranhada, porque associar o Walt Disney com a questão do nazismo era algo extremamente perigoso para a época. Recorrentemente, o que o Walt Disney vai fazer, inclusive posteriormente, vai produzir até alguns curtas-metragens falando sobre o nazismo, mas de forma crítica, né? Até para tentar apagar um pouco essa questão da imagem arranhada e desses boatos que surgiram e que arranharam essa imagem de Walt Disney naquele contexto muito mais amplo da Segunda Guerra Mundial, ok? Então, os Estados Unidos, né, dentro dessa política da boa vizinhança, acabou criando essa oportunidade para os estúdios Walt Disney superarem essa crise, né? Nós vamos ter essa aproximação do governo estadunidense, o governo de Franklin Delano Roosevelt, com o Walt Disney, os Walt Disney, né? Vocês veem aí nessa imagem, né, o Walt Disney ali sentado com Carmen Miranda, que era uma atriz muito famosa, inclusive participou de vários projetos da Walt Disney, né? E aí o Nelson Rockefeller, ele era o coordenador desse escritório de assuntos interamericanos. Ele agendou uma visita do Walt Disney para a América do Sul, junto com uma comitiva, obviamente, porque diante dessa aceitação, o que foi estabelecido? Um contrato com o Walt Disney, pelo qual ele deveria produzir duas produções cinematográficas dentro dessa máxima da política da boa vizinhança, em troca de $100 mil, né? Então, aquela época, $100 mil era um direito razoavelmente bom.
Além dessa proposta dos 100 mil dólares, essa comitiva dos estudos Walt Disney, eles iriam viajar por vários países da América do Sul, né, para justamente conhecer a realidade desses países e, sobretudo, tentar visualizar ali a questão cultural, de que forma eles poderiam fazer curta-metragens voltadas para aquela realidade dentro desse contexto maior da política da boa vizinhança. Né? Então, além desses 100 mil dólares, o Walt Disney também, juntamente com essa sua comitiva, eles não tiveram custos em relação a essas viagens, tá? Então, foram 100 mil dólares mais essas viagens gratuitas aos estúdios Walt Disney, custeadas, portanto, pelo governo estadunidense. Nessa viagem, portanto, houve essa questão dessa produção do Walt Disney, então algumas fontes dão conta de que seria 100 mil dólares, outras fontes falam de 300 mil dólares, então não está clara ainda essa questão do valor da produção desses dois curtas-metragens para os estúdios Walt Disney, quanto que eles iriam arrecadar dentro dessa perspectiva da política da boa vizinhança. Então, algumas fontes citam 100 mil dólares, outras fontes citam 300 mil dólares, para ficar claro aqui, tá? O fato é que se consumou a produção de 2 curta-metragens dentro dessa ótica da política da boa vizinhança, certo? Então, a equipe de Walt Disney viajou por cerca de 11 países, sempre observando as práticas cotidianas e coletando material de produção dos seus filmes. Então, eram croquis, desenhos, observação de festas, de costumes culturais, sobretudo, né? O primeiro dessas produções cinematográficas, portanto, foi O Saludo aos Amigos. Esse curta-metragem, vocês podem, inclusive, encontrar em sites de busca na internet, vocês têm a íntegra desse documentário. Caso não tenham, vocês podem entrar em contato comigo, que eu consigo mandar para vocês, ou através da Renata, enfim. Eu tenho esse material, eu posso mandar para vocês, tá? O desenho, né, esse curta-metragem, Saludo Amigos, na verdade é um misto de desenho animado com um documentário, porque eles, no próprio Saludo dos Amigos, eles apresentam toda a comitiva, eles falam dessas viagens, então é bem interessante, né? Em relação ao Saludo Amigos, assim como qualquer outro desenho animado, enquanto futuros professores, vocês podem utilizá-los na sala de aula, mas é importante, pessoal, que se diga aos alunos, que se alerte esses alunos, sobretudo da questão contextual, né? Então é interessante vocês falarem desse período entre guerras, que estava na iminência de uma nova guerra, a Segunda Guerra Mundial, a questão da política da boa vizinhança, mas também falar dos bastidores de produção. Isso, além de prender a atenção, de ser fatos curiosos, né? É importante também destacar os interesses mercadológicos que estão por trás dessas produções. Então, o desenho animado, de uma forma geral, ele não fornece só uma visão que a gente muitas vezes considera ser ingênua, imparcial, muito pelo contrário, ele vai ter uma versão, ele foi produzido por algum estúdio que carrega alguma bagagem ideológica, alguma bagagem afinada com algum governante em específico. Então é interessante vocês deixarem claro isso para o aluno, porque muitas vezes o aluno chega em casa, assiste a desenho animado e não vê nada de político naquilo, né? Ele isenta completamente o desenho animado de alguma posição, enfim, e não vê naquilo de que forma que aquilo não deixa de ser algo ingênuo, muito pelo contrário, é fruto de uma produção e, portanto, tem ali os seus ideais, os seus objetivos, ok? Bom, O Saludo dos Amigos, que foi esse curta-metragem produzido pelos estúdios Walt Disney em 1942, ele está dividido em 4 partes. Eu vou falar rapidamente sobre essas 4 partes e focar, sobretudo, na 4ª parte, que é a Aquarela do Brasil, voltado para o nosso país, ok? Na primeira parte, intitulada Lago Titicaca, segunda parte, cujo título é Pedro, terceira parte, O Gaúcho Pateta, e 4ª parte, Aquarela do Brasil. Então, primeira parte, nós vamos ter ali a representação do Lago Titicaca, sobretudo ali das questões culturais do Peru e da Bolívia, região andina de uma forma geral, né? Seria ali a eminência dos incas, enfim, toda aquela questão cultural dos incas. Pedro, que retrata a questão do Chile, sobretudo aquela região do Monte Aconcagua,
O Gaúcho Pateta retrata os pampas da Argentina e a Aquarela do Brasil, portanto, retrata o Brasil, não só o Brasil, como o Rio de Janeiro, tá? E nós já vamos chegar lá. Falando rapidamente, então, sobre o Lago Titicaca, que é a primeira dessas partes desse curta-metragem Saludo Amigos. O Lago Titicaca, aí nós trazemos uma representação, né, de uma parte desse desenho. Ele traz o Pato Donald no papel de turista, que explora essa região entre Peru, Bolívia, a região que seria basicamente ali o cerne da cultura incaica, né? Dentro dessa perspectiva da política da boa vizinhança, né, o ideal seria o que? Aproximar o Pato Donald enquanto turista estadunidense, enquanto um estadunidense, dos populares, da população local, né? Então, qual que era o objetivo desse encontro com o outro, desse encontro com os remanescentes dos Incas? Enfatizar essa questão do discurso pan-americanista. O que seria esse discurso pan-americanista? Seria reforçar a questão da amizade e solidariedade entre os povos americanos. Então, aí essa ideia de pan-americanismo que é tão forte, tão presente nesse documentário. Nós não vamos entrar em detalhes em relação ao Lago Titicaca, mas é bem interessante vocês analisarem também com olhos mais críticos, ok? A segunda parte retrata, então, intitulada Pedro, né, retrata o drama ali do Pedro, que era um avião chileno que devia sobrevoar o temível Monte Aconcagua. E aí nós vamos ter toda uma série em que ele vai ter que passar por uma tempestade, seria a primeira viagem dele para assegurar a questão do transporte de mensagens, de correios, enfim. Então tem toda uma problemática ali relacionada à questão dos correios, de transmissão de mensagens, enfim, né? Então, basicamente, um personagem ali voltado para a questão do Chile, para o Monte Aconcagua, para essa questão muito mais geográfica do Chile, ok? No terceiro momento, nós vamos ter o Gaúcho Pateta. O Gaúcho, eu falei isso na unidade 4 do livro, né? Dentro da perspectiva da Argentina, do que seria a região do Rio da Prata, antes do processo de consolidação dos Estados Nacionais, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os bonaerenses, que seriam aqueles que residiam em Buenos Aires, na província de Buenos Aires, e todo o interior do que formaria a Argentina residiriam chamados gaúchos ou gauchos, né, como queiram. Esses gaúchos dos Pampas é o que está sendo retratado dentro dessa terceira parte desse curta-metragem. Então ele mostra o Pateta, né, que apesar de forma atrapalhada da vida, esse gaúcho argentino, mas é interessante notarmos, e hoje eu vou passar um trechinho para vocês, notarmos que dentro dessa perspectiva nós vamos ter basicamente uma comparação do cowboy estadunidense com o gaúcho argentino. Então vejam vocês, é uma tentativa de aproximar dentro dessa perspectiva da política da boa vizinhança, dentro dessa ideia de pan-americanismo. Vou passar para vocês agora um trechinho dessa comparação do gaúcho argentino com o cowboy americano, ok? Vamos lá então. De Montana, varridas pelo vento, até as margens ensolaradas do Rio Grande, através de quilômetros de montanhas e vales, caminha intacto e longe das mãos mercenárias da civilização, um tipo de homem heróico, ousado e valente, o cowboy norte-americano. Este vaqueiro pitoresco do Grande Oeste é muito parecido com o gaúcho da América do Sul. Ao sul do Equador, nos pampas verdejantes da Argentina, fica o lar do gaúcho. Bom, os cowboys das duas Américas têm muitos pontos em comum, apesar de suas roupas apresentarem pequenas diferenças. Trocamos as calças de couro por bombachas. Temos o chapéu, o colete, o tirador, o xiripá, o lenço, botas e esporas. E por último temos o poncho, que acaba cobrindo tudo. O amigo mais íntimo e inseparável do gaúcho é seu cavalo, ou pingo.
Rapidamente, o gaúcho pega seu laço e, girando a corda acima da cabeça, ele laça o cavalo pelo pescoço com destreza. E domina sem dificuldade o animal espirituoso com a ajuda de um tronco fincado no chão. Ou palanque. Graças ao palanque ou tronco fincado no chão, o cavalo é facilmente dominado e está pronto para ser selado. Embora pareça complicado à primeira vista, o arreio ou sela é realmente muito simples. Ao selar o cavalo ou o pingo, o gaúcho simplesmente coloca uma camada de suadeiras e basteiras. Depois, cincha, os baços de pele de carneiro, pele de porco, as rédeas, a cilha e, por último, o gaúcho. Ok, pessoal, vocês viram então um trechinho retratando a questão do gaúcho argentino, né? Então, dentro dessa perspectiva, da política da boa vizinhança. Só voltando um pouquinho na questão do gaúcho pateta, é interessante vocês notarem que no início eles comparam então com o cowboy estadunidense, né? Então, o cowboy estadunidense, a princípio, ele aparece lá sendo retirado lá dos Estados Unidos e sendo transportado para a Argentina. Vejam vocês que quando ele é transportado para a Argentina, há toda uma construção de estereótipos, né, em relação ao gaúcho argentino. Então, como atrapalhado, relacionado à figura do pateta, enfim, esses estereótipos são criados e também é algo muito presente dentro da quarta parte desse curta-metragem, que é a Aquarela do Brasil, que vai trabalhar especificamente com o Brasil. A questão do estereótipo dentro da Aquarela do Brasil é até mais presente do que dentro desse terceiro episódio, dessa terceira parte, que é o gaúcho argentino, ok? Vamos lá, então. Quando nós falamos da quarta parte, titulada Aquarela do Brasil, esse nome Aquarela do Brasil está relacionada à música Aquarela do Brasil, né? E essa música ela também serviu como uma propaganda do Estado Novo, dentro daquela perspectiva ditatorial propriamente dita. É uma composição de Ari Barroso e ele também era ali um garoto propaganda do Estado Novo, né? O que nós vamos ter dentro da Aquarela do Brasil? A criação de um personagem exclusivo para o Brasil, que seria para os estúdios de Walt Disney uma homenagem aos brasileiros. Então é nessa parte do curta-metragem que é apresentado o personagem Zé Carioca, né, que foi criado ali pelos estúdios Walt Disney. E a questão dos estereótipos no Zé Carioca ela é muito, muito evidente. Evidentemente você já deve ter visto o Zé Carioca, deve ter tido contato com este personagem através de um gibi, através de desenho animado, enfim, né? E o Zé Carioca, ele seria, e os Walt Disney deixam claro isso, a representação do brasileiro. Mas como que o Zé Carioca se apresenta dentro dessa homenagem ao brasileiro? Ele é simpática, falador, indolente, não pode ouvir a palavra trabalho, que já se estremece todo, né? No caso, essa analogia que eles fazem do Zé Carioca como uma homenagem ao brasileiro, sobretudo ao latino-americano de uma forma geral, estaria relacionada ao jeitinho brasileiro, essa ideia de malandro, preguiçoso, alegre, né? Então tudo isso está relacionado a essa figura do Zé Carioca, a questão do estereótipo do brasileiro. Então cria-se todo um mindset que o Lars Schultz trabalha e eu abordo isso também no livro, em relação ao que seria ser brasileiro. Essa imagem que se construiu do que é ser brasileiro, malandro, preguiçoso, alegre, sempre dá o seu jeitinho. Então, querendo ou não, essa ideia do Saludo Amigos, né, que é apresentado neste curta-metragem, acabou estereotipando a nós, brasileiros, em relação aos estadunidenses, né? Então, nós vamos ter tudo isso. Em contraste, esse encontro do Zé Carioca com o Pato Donald fica muito claro, né? E ao longo dessa quarta parte do documentário nós vamos ver, o Pato Donald ele é apresentado como um amigo sério, temperamental, civilizado, símbolo do que seria o americano comum. Então, enquanto que o Zé Carioca é aquele que chega abraçando, é aquele que, né, tem todos os seus trejeitos,
o Pato Donald ele vai ser mais contido, né? O que seria símbolo de ser civilizado. Então, a construção de estereótipos ela é muito clara, né? Mas, ao mesmo tempo, essa tentativa de aproximação dos Estados Unidos com, no caso, na quarta parte, com o Brasil, ela é muito evidente. Aqui eu trouxe para vocês uma comparação do que seria o personagem Zé Carioca quando ele foi criado, ali em 1942, nesse curta-metragem Saludo Amigos. E vocês notem a vestimenta dele, para começar pela vestimenta, né? Nós temos ali ele praticamente retratado com as cores da bandeira do Brasil, as cores mais simbólicas da bandeira do Brasil, que seria o amarelo e o verde. E na cauda do Zé Carioca vocês veem quais cores? O azul e o vermelho. Cores de qual bandeira, melhor dizendo, da bandeira dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, anos mais tarde, nós vamos ter uma reconstrução da figura do Zé Carioca. Ele vai mudar várias vezes ao longo do tempo, de vestimenta, de cores, enfim. E nós vamos ver o quê? A cauda já verde, não mais com as cores da bandeira dos Estados Unidos. Então, isso também é um indício dessa tentativa de aproximação dos Estados Unidos com o Brasil. É como se o Zé Carioca ele fosse brasileiro, mas também tinha ali uma pitadinha estadunidense para complementar ali esse personagem. Ok, pessoal? Vamos visualizar, então, um trecho dessa quarta parte Aquarela do Brasil, quando o personagem Zé Carioca ele é apresentado ao Pato Donald. Cavalheiro, aqui está o meu cartão. Não, senhor. José Carioca, Rio de Janeiro, Brasil. Tem um dos seus? Tem um dos seus? Muito obrigado. Donald Duck? O Pato Donald? O Pato Donald? Ora, venha de lá um abraço, um mesmo daqueles, um quebra-costelas, um bem carioca, bem amigo. Seja bem-vindo, meu caro, o Pato Donald. Veja você, vamos sair por aí, vai conhecer o Rio, vamos a todos os lugares. Vamos a Tijuca, Copacabana, Furnas, Urca, Salgueiro, Laranjeiras, Botafogo, Andaraí, Meier, Jardim Botânico, Quinta, Campo de Santana, Cinelândia, Praça 11, São Cristóvão, Niterói, Paquetá, Avenida Atlântica, Leme, Leblon, Gávea, Pão de Açúcar e ao Corcovado. Or, as you Americans say, let's go see the town. Okay, so where do we go? Donald, I will show you the land of the samba. Samba. Muito bem, pessoal. Então, vocês puderam visualizar aí essa questão da construção, né, de toda uma simbologia do que seria o brasileiro dentro dessa perspectiva de política da boa vizinhança. Mesmo assim, dentro dessa perspectiva de indústria cinematográfica, nesse momento, é interessante notarmos que a segunda produção dos estúdios Walt Disney, dentro desse projeto mais amplo, ela também, né, vai trazer ali um outro personagem representando o México, que seria o Panchito, né? Então, o curta-metragem Três Cabaleiros, conhecido no Brasil como Você Já Foi à Bahia, ele também traz essa perspectiva da política da boa vizinhança, enfim, vai ter também toda uma discussão em torno disso. É até interessante quem tiver interesse relacionado a isso, procurar esse curta-metragem e se aprofundar também nessa discussão, porque também vai trazer essa ótica da política da boa vizinhança. Também é um outro curta-metragem a ser analisado, ok? Bom, em linhas gerais, o que nós podemos falar disso tudo, de toda essa questão da política da boa vizinhança através desse curta-metragem Saludo Amigos, produzido em 1942 pelos estúdios Walt Disney. Em relação
a questão da política da boa vizinhança. Não se tratava apenas de combater o inimigo, mas de conquistar e manter o amigo, empregando todos os meios para consolidar a imagem dos Estados Unidos como um país paradigmático. Essa ideia do pan-americanismo é muito presente também dentro dessa indústria cinematográfica, dessa produção cinematográfica dos estúdios Walt Disney. O que seria essa ideia do pan-americanismo? A ideia de existência de duas Américas representadas nas produções cinematográficas. Qual que era essa perspectiva? Os Estados Unidos queriam deixar claro que havia a América que seria os Estados Unidos, tanto que até hoje eles se referem a si mesmos como americanos, sendo que americano, se vocês forem ver o correto, seria uma palavra para designar todos que moram no continente americano, mas pelo contrário, eles, em vez de se designarem como enquanto estadunidenses, enfim, eles se reportam como americanos. Então, nós vamos ter essa evidência muito clara dentro do pan-americanismo, que havia duas Américas, nós e eles. Né? Eles, estadunidenses, né? Essa ideia de civilização, como é representado dentro do Pato Donald, dentro do cowboy americano, quando ele se transporta, se ele sai dos Estados Unidos e vai para os pampas argentinos, ele simplesmente se transforma num personagem atrapalhado, enfim, né? Cheio de estereótipos também, de arquétipos, né? Portanto, nós podemos dizer que os estúdios Walt Disney ele pode ser compreendido como um agente especial da política da boa vizinhança. Ele disseminou essas práticas da política da boa vizinhança. Saluda os amigos, portanto, contextualizado na sala de aula, ele pode ser utilizado para compreendermos mais uma dessas doutrinas, dessas políticas estabelecidas nas relações internacionais dos Estados Unidos com a América, sobretudo com a América Latina, ok, pessoal? Então, é isso que nós temos por hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Tenham todos uma excelente semana. Até uma próxima oportunidade. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Aguardo todos na live da nossa disciplina. E também peço para que assistam as aulas de 2019 e as aulas conceituais, tá certo, gente? Sobre o livro, nós temos, né, aquela questão do livro Literaturas de Viagem, que nós vamos sortear entre aqueles que mais participarem do fórum. E, ao mesmo tempo, nós vamos ter um outro livro que vai ser premiado, vai ser dado àquele que atingir a maior média da disciplina de História da América, considerando alguns critérios de desempate que foram postados pela Renata na sala do café. Então, até uma próxima oportunidade. Tenham todos uma excelente semana. Foi um prazer trabalhar com vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição. Tá, pessoal? Tchau, tchau. Abraço.